Olá, tudo bem? Na aula de hoje, continuaremos o nosso estudo sobre as condições de elegibilidade. Na aula passada, estudamos 3 condições de elegibilidade constitucionais. Nós estudamos a nacionalidade brasileira, também a plenitude ou pleno gozo do exercício dos direitos políticos e o alistamento eleitoral. Começamos, a partir de agora, a avaliar o teor da próxima condição de elegibilidade inscrita no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. E diz a Constituição que para participar das eleições, o eleitor deve ter domicílio eleitoral na circunscrição. Isso quer dizer, ou a Constituição está a exigir que o candidato tenha vinculação com aquela comunidade que ele quer representar. O candidato, uma vez eleito, tornar-se-á um representante popular, vai representar os anseios, a ideologia, os valores, as necessidades daquela comunidade que ele representa. Por isso ele tem que ter um tipo de ligação com aquela comunidade para que exista o Instituto da Representação, ou para que tenha lógica este Instituto da Representação. Vem a Constituição e diz, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição do cargo. Quais são as circunscrições do cargo? Nós temos 3 circunscrições: o país, o estado, os municípios. Equiparado ao estado, a gente tem o Distrito Federal. Será a circunscrição, ou terá como circunscrição o país, os cargos de presidente, vice-presidente da República. Isso quer dizer que quem quiser concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente da República pode ter domicílio eleitoral em qualquer lugar do país. É irrelevante se o domicílio eleitoral do candidato a presidente é no Acre ou no Rio Grande do Sul, se é em São Paulo ou se vai ser lá no Nordeste, não importa. Como a circunscrição do cargo presidente, o presidente da República exerce as suas atribuições em todo o território nacional, tanto faz o local do domicílio eleitoral de quem quer participar das eleições para presidente e vice-presidente da República. Será ou terá como circunscrição o Estado e o Distrito Federal os seguintes cargos públicos eletivos: o cargo de governador, vice-governador, deputado estadual / deputado distrital. Também terá como circunscrição o Estado, o cargo de deputado federal e senador da República. Cuidado! Embora o senador da República seja eleito para compor o Senado Federal, o Congresso Nacional, que integra o Poder Legislativo da União, o senador representa um Estado. Aliás, ele vai ser eleito para integrar a Casa Federativa. O Senado Federal é a Casa dos Estados, representa os interesses dos estados. Portanto, a circunscrição do cargo senador é sempre um estado. Quem quer participar das eleições de senador pelo estado do Amazonas tem que ter como domicílio eleitoral o estado do Amazonas, qualquer zona eleitoral do estado do Amazonas. Quem quer ser senador pelo estado de Alagoas tem que ter como domicílio eleitoral qualquer um dos municípios, qualquer uma das zonas eleitorais do estado de Alagoas. Ah, não, quer ser governador. Mas é governador de qual estado? É de Goiás? Então tem que ter como domicílio eleitoral qualquer uma das zonas eleitorais do estado de Goiás. Nestes 5 cargos públicos eletivos, 3 deles referentes às eleições estaduais, 2 deles referentes às eleições estaduais. Nestes cargos públicos eletivos, governador, vice-governador, deputado estadual, senador, deputado federal. Nestes cargos, o domicílio eleitoral tem que ser em qualquer uma das zonas eleitorais do respectivo estado. Finalmente, tem que ter como domicílio eleitoral qualquer uma das zonas do município quem quer participar das eleições para prefeito, vice-prefeito, vereador. Estes cargos têm como circunscrição o município. E para participar das eleições para este cargo de algum município, tem que ter domicílio eleitoral lá naquele município. Vamos imaginar o vereador de São Paulo.
para ser vereador da cidade de São Paulo, do município São Paulo, tem que ter domicílio eleitoral em qualquer uma das zonas eleitorais da cidade de São Paulo. Se for em Campinas o domicílio eleitoral do cidadão, ele não pode participar das eleições para prefeito de São Paulo. Se a circunscrição, se o domicílio eleitoral do cidadão é Ribeirão Preto, ele não pode concorrer ao cargo de vereador de vereador da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. Diferentemente, se quisesse participar das eleições para governador do estado de São Paulo, podia ter como domicílio eleitoral qualquer uma das zonas de qualquer um dos municípios do estado de São Paulo. Mas para os cargos municipais, o domicílio eleitoral tem que ser no município do cargo. Se for fora, não pode participar das eleições. É um mecanismo de aproximação entre eleitor e representante. Também para fazer com que o representante conheça o que o povo precisa, os anseios, conhecer mais de perto os valores daquele povo que ele vai representar. Para tanto, criou-se este instituto. Mas o que é domicílio eleitoral? A gente já está vendo que exige-se o domicílio, mas o que é esse tal de domicílio eleitoral? Nós temos dois conceitos de domicílio eleitoral. Um deles é um conceito legal, previsto no Código Eleitoral. O outro deles é um conceito jurisprudencial. Se fizermos uma comparação entre domicílio civil e domicílio eleitoral, nós chegaremos a uma conclusão que o conceito de domicílio eleitoral não se confunde com o conceito de domicílio civil, porque lá para a configuração do domicílio civil, o artigo 70 do Código Civil exige dois requisitos. Só teremos a configuração do domicílio civil se a pessoa tiver aí um requisito objetivo, que a residência tiver como residência lá o município, a cidade que ele mora, e mais, não basta a residência, tem que ter a vontade de permanecer naquela residência, que é o requisito subjetivo. A configuração do domicílio civil exige a residência e o ânimos, a vontade de permanecer naquele lugar. Vamos imaginar uma pessoa que passa no vestibular em uma outra cidade e vai lá para essa outra cidade só para fazer o curso superior, mas já tem a intenção de voltar para a sua cidade natal. Ele vai residir no município da sua faculdade, da sua universidade, mas com a intenção de voltar lá, embora seja a residência dele, não é o domicílio civil, porque ele não tem a vontade, o ânimos de permanecer. É indispensável para a configuração do domicílio civil o requisito objetivo, residência, e o requisito subjetivo, vontade de permanecer nesta residência. Diferentemente, o conceito de domicílio eleitoral não é assim, é mais fácil a configuração do domicílio eleitoral. Qual é o conceito legal de domicílio eleitoral? Abra, por favor, o seu Código Eleitoral, Lei 4737 de 1965, leia comigo o que diz o artigo 42, parágrafo único do Código Eleitoral. Diz o seguinte: considerar-se-á domicílio eleitoral do cidadão o local que ele tem moradia ou residência, e se tiver mais de uma, considerar-se-á domicílio eleitoral qualquer delas. Olha o que o código está falando. Diz assim, o domicílio eleitoral pode ser a moradia, pode ser a residência. Se ele tem mais de uma moradia ou mais de uma residência, qualquer uma delas pode ser o domicílio eleitoral. Primeira coisa, o que é moradia? Moradia é algo eventual, é uma pousada eventual da pessoa. Você está indo passar férias na casa de alguém, vai ficar lá alguns dias, lá será a sua moradia. Porque é algo eventual. Residência já é algo que que para a configuração exige um tempo maior. E o domicílio civil é a residência com a vontade de permanecer naquele lugar. Pois bem, diz o Código Eleitoral, moradia, que é a pousada eventual, ou a residência, o local que alguém permanece por algum tempo. E termina o Código Eleitoral falando assim, se tem mais de uma moradia ou mais de uma residência, considera-se domicílio eleitoral qualquer uma delas. Pergunta, será que existe pluralidade de domicílio eleitoral? Será que um mesmo cidadão pode ter mais de um domicílio eleitoral?
Eu e você sabemos que o Código Civil admite a pluralidade de domicílio civil. Uma mesma pessoa pode ter mais de um domicílio civil. Nós temos o domicílio da pessoa e tem o domicílio profissional da pessoa. Então lá, uma mesma pessoa pode ter vários domicílios. Por outro lado, no que se refere ao domicílio eleitoral, cada cidadão só pode ter um domicílio eleitoral. O que o Código está dizendo? Quando ele termina a parte final do parágrafo único do artigo 42 e diz assim: se tiver mais de uma, considerar-se-á domicílio eleitoral qualquer dessas moradias ou residências, o que o Código está a dizer com esta expressão é que o cidadão pode escolher. Se tem mais de uma opção, ele vai dizer qual dessas opções será o domicílio eleitoral. Mais uma vez, definido, o domicílio eleitoral é sempre único. É impossível que um mesmo cidadão tenha mais de um domicílio eleitoral. Isso porque no local do domicílio eleitoral o cidadão vai votar e nenhum cidadão pode votar mais de uma vez. Para cada cidadão admite-se um único voto, um homem, um voto. Não pode votar mais de uma vez. Se ele optou que aquela cidade, que aquela zona é o domicílio eleitoral dele, ele, caso tenha outra opção, pode mudar, transferir o domicílio eleitoral, mas ficar com dois, impossível. Não se admite na legislação eleitoral a existência de mais de um domicílio eleitoral para o mesmo cidadão. Cada cidadão vai optar qual dos seus domicílios será o domicílio eleitoral. Mas espera aí, a gente viu esse conceito legal de domicílio eleitoral. Considera-se domicílio eleitoral o local que o eleitor tem moradia ou residência. Como o conceito de moradia é muito fluido, porque moradia é a pousada eventual de uma pessoa. Residência é o local em que a pessoa permanecerá por algum tempo. O que é residência a gente até sabe, mas moradia é um conceito muito fluido. Por causa disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral construiu um conceito de domicílio eleitoral. E o que é domicílio eleitoral para fins de elegibilidade? Diz o TSE. O domicílio eleitoral é o local que o cidadão tem vínculos políticos, sociais, patrimoniais ou familiares. Se com uma determinada comunidade o cidadão tem qualquer uma dessas espécies de vínculo, lá poderá ser o seu domicílio eleitoral. Então atente-se para o seguinte fato: domicílio eleitoral é o local em que existe algum tipo de vínculo entre o cidadão e a comunidade, entre o cidadão e a localidade. Vínculo político, social, patrimonial, familiar. E eu trago um exemplo prático da jurisprudência do TSE. Uma determinada mulher, até os 18 anos de idade, morava com a sua família, mas tinha um pai extremamente tradicional, que era muito rígido na criação dessa menina. Ela não podia sair, não podia se divertir, era só em casa e só saía com os seus pais, na companhia de seus pais. Aos 18 anos, ela morava no interior de São Paulo. Aos 18 anos, ela é aprovada no vestibular da USP. E ela então sai de sua casa e vai morar lá na capital, São Paulo. Passa mais de 30 anos sem nunca voltar na sua cidade de origem. Por causa do tratamento que ela tinha com seu pai, do relacionamento que ela tinha com o pai, um relacionamento muito duro, o pai não deixava ela fazer nada, o pai era muito rígido na criação, ela nunca mais voltou na sua cidade de origem, nunca mais foi visitar seu pai e quebrou todos os laços, cortou todos os vínculos com a sua família. Fez a vida em São Paulo, depois teve uma carreira profissional exitosa na capital São Paulo, mas o seu pai morre. Quando seu pai morre, vem sobre ela o peso da consciência, ela fica extremamente consternada, triste por não ter perdoado seu pai antes dele falecer. O pai dela morreu e ela não tinha perdoado o pai. E como forma de se punir, ela decide voltar ao seu município de origem. Ela sai da capital São Paulo, 30 anos depois, já estava com 48 anos, quando ela saiu, inicialmente, quando ela passou no vestibular, tinha 18. Quando retorna ao município de origem, já com seu pai falecido, ela já tinha 48 anos de idade. Ela volta para o município, o seu pai era um político tradicional do município, lá do interior de São Paulo, e ela, para se penitenciar como uma forma de tentar se arrepender de não ter perdoado o seu pai, decide continuar a vida política do seu pai.
O pai tinha um nome já construído, um capital político construído nessa cidade do interior, e ela então apresenta o seu pedido de candidatura para concorrer ao cargo de vereadora deste município do interior de São Paulo. Assim que ela apresenta o seu pedido de candidatura, o Ministério Público Eleitoral impugna a candidatura dela e diz: esta cidadã não pode participar das eleições neste município. Há mais de 30 anos ela deixou este município, não tem mais vínculo nenhum com esse município. O último vínculo que ela tinha era o vínculo familiar, mas o pai dela morreu, ela não tem mais vínculo. Ela não conhece as necessidades, os anseios, os valores, o que é que precisa, não conhece mais. Depois de 30 anos ela volta e quer ser vereadora, não será uma boa representante popular. Aí faz essa impugnação, o Ministério Público Eleitoral. Ao final, o caso chegou ao TSE, e o que disse o TSE? Com a morte do seu pai, é verdade, ela não tem mais vínculo familiar, mas o pai deixou patrimônio neste município e ela passou a ter um vínculo patrimonial com o município. E um dos tipos de vínculos que viabilizam a candidatura de alguém, viabilizam a configuração do domicílio eleitoral, é o vínculo patrimonial. Veja, a configuração do domicílio eleitoral exige a existência de vínculos políticos, sociais, patrimoniais ou familiares. Um outro caso para você entender aconteceu no interior do estado da Bahia. Um determinado prefeito, era prefeito de uma cidade. À época, a gente estava antes de 2008, ainda era possível a profissão prefeito, que é alguém concorrer ao cargo de prefeito várias vezes consecutivas em municípios diferentes. Aí o prefeito foi prefeito uma vez, prefeito outra vez. Ao final do segundo mandato, ele não podia mais participar das eleições para prefeito no município dele. O que ele fez? Muda o seu domicílio eleitoral para um município perto e participa das eleições neste outro município. Ele mudou o domicílio eleitoral para um outro município para evitar a proibição da reeleição para o terceiro mandato consecutivo. E vai lá para o município vizinho fazer campanha. Assim que ele faz o pedido de registro de candidatura, o Ministério Público Eleitoral impugna a candidatura dele e diz: este cidadão não tem vínculo com este município. Ele foi prefeito no município anterior. Ele tem vínculo com o município anterior. Ele não tem patrimônio aqui, não tem família aqui, não tem nada aqui. Não pode participar das eleições neste município. E o que o candidato apresenta? Diz o candidato: a minha amante mora neste município. A minha esposa sabe que eu tenho amante e a minha amante mora neste município. Logo, eu tenho vínculo com este lugar, já que a minha amante mora nesta cidade. O que disse o TRE, o caso não subiu ao TSE. O TRE disse assim: embora a relação de concubinato impuro, a relação adulterina mantida por este candidato e a sua amante seja um ilícito civil, não é mais crime. O crime de adultério, previsto no artigo 240 do Código Penal, foi revogado pela Lei 11.306 de 2006. Então não é mais crime, está revogado. Mas a relação adulterina viola um dever matrimonial. Dentre os deveres decorrentes do casamento, nós temos o dever de fidelidade recíproco. E ele estava violando um dever previsto no Código Civil. Será que essa relação adulterina, será que esse concubinato impuro pode atrair a configuração do domicílio eleitoral? Nós estamos falando de um fato ilícito. Será que este fato é suficiente para a configuração do domicílio eleitoral? Disse o TRE. Embora a relação do prefeito com a sua amante não seja considerada família, de acordo com os atuais entendimentos do Supremo Tribunal Federal, ainda que isso não seja família, ainda que haja um ilícito civil da violação do dever de fidelidade recíproco, temos aqui a configuração de um vínculo social. Reconheceu que este município era sim o domicílio eleitoral dele, já que ele tinha um vínculo social com este outro município. Deferiu o registro de candidatura e ele pôde participar das eleições para prefeito neste outro município. Vamos ver então o que diz o TSE sobre o conceito de domicílio eleitoral. Diz o TSE: domicílio eleitoral é o local em que a pessoa mantém vínculos políticos, sociais e econômicos. A residência é uma mera materialização desses atributos.
Em outra oportunidade, disse o TSE, o conceito de domicílio eleitoral não se confunde com o conceito de domicílio do direito comum, regido pelo direito civil, ou seja, o que o TSE está falando é que domicílio civil é diferente do domicílio eleitoral. O domicílio civil até poderá ser o domicílio eleitoral, mas nem sempre é. Às vezes, um determinado cidadão tem o domicílio civil em um determinado município e o domicílio eleitoral em um município diverso, já que para a configuração do domicílio eleitoral nós temos critérios muito mais fáceis de serem configurados. Então, disse o TSE, o conceito de domicílio eleitoral não se confunde com o conceito de domicílio do direito comum regido pelo direito civil. Continua o TSE. O conceito de domicílio eleitoral é mais flexível e elástico. Identifica-se com a residência e o lugar onde o interessado tem vínculos políticos e sociais. Um exemplo clássico que nós temos de um cidadão que notoriamente é reconhecido por um estado, mas que ocupava um cargo eletivo por outro estado, é o ex-senador José Sarney. Todas as vezes que a gente ouve falar da família Sarney, de qual estado que a gente lembra? Isso, a gente lembra do Maranhão. Mas o senador José Sarney, o ex-senador, ocupava um cargo por qual estado? Ele era senador de qual estado? Amapá. Qual era o vínculo que ele tinha com o estado do Amapá? Vínculo político, vínculo patrimonial. Então, o senador, mesmo que todos nós lembrássemos dele como sendo do estado do Maranhão, participou das eleições e foi eleito por um estado diverso, o estado do Amapá. Por várias vezes ele foi eleito e reeleito senador pelo estado do Amapá. Terminou a sua última legislatura, ele disse que está aposentado agora em 2014. Até então, era senador pelo estado do Amapá, já que é muito mais fácil a configuração do domicílio eleitoral. Basta que tenha vínculos políticos, sociais, patrimoniais e familiares. Com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Na aula que vem estudaremos a filiação partidária enquanto condição de elegibilidade. E o próximo tema é muito importante para nós. Ele sofreu uma alteração promovida pela Lei 13.165 de 2015. Em 2015, passamos por uma reforma eleitoral no finalzinho de setembro. Promulgou-se uma lei chamada de Lei da Mini-Reforma Eleitoral. Na verdade, é uma lei de reforma eleitoral que produziu quase 130 alterações na legislação eleitoral e, dentre outras coisas, mudou-se a filiação partidária. Antes de terminar, trago uma informação importante para vocês. Este domicílio eleitoral que a gente acabou de estudar, segundo o artigo 9º da Lei 9.504, deve existir, embora a Constituição só diga assim, o domicílio eleitoral na circunscrição. Só acaba aí. Só que veio a Lei 9.504, já que estamos diante de uma norma de eficácia contida, veio a Lei 9.504 e criou um período ou um critério temporal. Não basta domicílio eleitoral. Para participar das eleições e concorrer a cargos públicos eletivos, o cidadão deve ter domicílio eleitoral na circunscrição do cargo pelo período de pelo menos um ano antes da data da eleição. Então tem que mudar o domicílio eleitoral para a circunscrição há pelo menos um ano antes da data das eleições, se o cidadão quiser concorrer a cargos públicos eletivos naquela circunscrição. Então exige-se um primeiro requisito objetivo e um segundo requisito temporal. O requisito objetivo, domicílio eleitoral na circunscrição do cargo, está na Constituição. O segundo requisito, que é o requisito temporal, que é o critério temporal, está na Lei 9.504, artigo 9º. Tem que ter domicílio eleitoral pelo período de pelo menos um ano antes da data das eleições. Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Que as bênçãos do Senhor estejam com você e com sua família. Até a próxima.